Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre espaço urbano, tá? A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto na nossa aula online da semana passada, né? Na última semana. Mas aí, no caso, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que a gente viu na aula online, né? Urbanização, a função aí das cidades, a diferença entre município e cidade e tudo mais. Mas a gente também vai ver aí outros conceitos, tá? Que estão aqui na unidade 1 de vocês. A gente vai ver a questão aí da verticalização, metrópole, região metropolitana, conurbação, o que significa tudo isso, tá certo? Então, gente, eu começo falando aqui, ó, na unidade 1, no módulo 4 de vocês, tá? Que é esse módulo aqui, tá bom? E aí, no caso, eu começo falando sobre urbanização. Como eu falei para vocês, não dá para entender o que é urbanização sem falar aí, no caso, o que é um espaço urbano, né? A gente vê desde o quarto ano, desde o terceiro, quarto ano do Fundamental 1, que espaço urbano é cidade, espaço rural é campo, né? Não é dessa forma que a gente aprende, da forma mais simplificada. Então, para a gente entender, né, o que é o espaço urbano, é realmente a área da cidade, a área urbanizada, a área que, no caso, aí a gente interliga o centro, né, e os bairros que estão ligados a ele, tá bom? Da forma mais simplificada, para vocês entenderem a diferença de cidade e município, o município é o todo, quando a gente pega a área rural e a área urbana, tá? Quando a gente pega o campo e a cidade desse município. Por exemplo, o município de Campina Grande, que é onde nós moramos. Temos a área rural de Campina Grande, ou seja, os sítios, as chácaras, né, que pertencem a Campina Grande. E temos a área da zona urbana, que é a cidade de Campina Grande, tá? Então, a cidade é apenas a área urbana, o município é a área urbana junto com a área rural, ok? Então, urbanização, gente, não tem a ver muito com relação ao crescimento da cidade, não, tá? Quando a gente fala do crescimento da área da cidade, por exemplo, a cidade está crescendo, está ampliando, está ficando bem maior, a gente está falando de crescimento urbano, a gente está falando simplesmente do crescimento da área. Urbanização tem a ver com a questão da população. Se a população da cidade é maior do que a população do campo, então nós temos aquilo que chamamos de urbanização. Então, urbanização é o crescimento da população urbana em relação à população rural. Se na população rural de um município eu tenho mais de 50% de pessoas, a população da cidade eu tenho menos, significa que esse município não é urbanizado, tá? É um município agrário ou então um município rural, ok? Então, essa ruralização, ela está muito interligada à questão histórica, né, do nosso país realmente. Quando a gente fala aí da questão histórica do Brasil, né, quando a gente fala aí de todo o processo de colonização que o Brasil sofreu, nós tivemos aí o Brasil por muito tempo sendo um país agrário, né? Até 1970, a maior parte da população brasileira, né, morava na zona rural. Então, éramos um país agrário, éramos um país rural, né? A partir de 1970, a maior parte dessa população começou a morar na cidade, né? E nós tivemos aí o país como sendo um país urbano a partir de 1970. Então, tivemos aí aquilo que a gente chama de urbanização, somente a partir da segunda metade do século XX. E também, né, com essa urbanização, tivemos aí um aumento acelerado daquele que a gente chama de êxodo rural. O que é êxodo rural, professora? É a saída do homem do campo para a cidade. É a saída em massa desse homem do campo para a cidade, né? Ou seja, muitas pessoas de uma vez só. E também com esse processo acelerado por causa aí da mecanização do campo, do desemprego, dentre outros fatores que a gente tem aí, tá certo? Então, a urbanização, só para vocês entenderem, é essa questão aí de ter mais gente morando na cidade do que no campo, tá? Aí ele começa falando aqui, gente, sobre alguns aspectos aí históricos mesmo, tá? E também aí sobre essa questão aí da projeção da população urbana e rural no mundo, tá? Temos aí, ó, na página 338, esse gráfico aí mostrando, ó, de 1950 até o ano de 2050. Por que até 2050, professora? Porque se continuar crescendo dessa forma, a projeção, ou seja, a expectativa
é que a população seja essa, né? No caso aí a gente tem, ó, de 1950, uma área aí relativamente baixa, ou seja, temos em bilhões aí de habitantes, né? Temos aí a área rural tendo um crescimento muito maior, né? Ou seja, mais gente na área rural no ano de 1950. E no ano de 2050, temos aí uma projeção para ter mais de 6 bilhões, né, de habitantes aí morando realmente nas cidades. Aí aqui ele continua falando assim, ó, na página 339. Ao analisarmos o gráfico sobre a população urbana e rural no mundo, percebemos que em 2005 a população urbana ultrapassou a população rural, tá? Que no caso aí, gente, a gente tá falando do mundo, tá? No Brasil foi no ano de 1970, a gente já tinha aí no caso essa projeção, aliás, essa mudança, né, dessa urbanização. A gente passou a ter mais gente morando na cidade do que no campo em 1970, aqui no Brasil. No mundo, isso só aconteceu a partir de 2005, ou seja, dos quase 8 bilhões que a gente tem de habitantes, dos 7,8 bilhões de habitantes que a gente só passou a ter mais gente morando na cidade do que no campo, somente no ano de 2005, né? Então, é um processo bem recente, tá bom? Aí ele começa aqui falando, gente, ainda na página 339, sobre os tipos de cidades e suas funções. A gente também viu isso na nossa